Estávamos tratando acerca da 70ª semana de Daniel, e como foi esclarecido, as 69 semanas, conforme a descrição profética de Daniel, se cumpriram na morte e ressurreição de Cristo, sendo o tempo da igreja qualificado dentro desse plano como parêntese profético, tá certo? Dando continuação à contagem das semanas proféticas após o arrebatamento da igreja, com a realização da 70ª semana, com o acontecimento, da 70ª semana, dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio, sendo os primeiros 3 anos e meio também denominado falsa paz, e os últimos 3 anos e meio a grande tribulação. E aí observamos mais algumas descrições acerca da profecia de Daniel, quando descreve, conforme os textos descrevem, a contagem das semanas. Então vemos aí no primeiro período, diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, nessa primeira fala do profeta. As 7 semanas, como já foi esclarecido, são 7 semanas de anos. Então temos aí 7 semanas igual a 49 anos, tá ok? São semanas de anos. Do termo semanas, que para nós está ligado à semana de 7 dias, devemos guardar apenas a designação do grupo de 7, porque esse 7 no hebraico é Shavua, tá certo? Ou Shavuá. E essa designação de 7, ela serve para agrupar o tempo, seja agrupar um tempo de dias, agrupar um tempo de ano, tá certo? É simplesmente uma forma de agrupar o tempo agrupado em 7, Shavuá, tá ok? Então esse Shavuá não diz respeito a dias, como o próprio profeta deixa claro na revelação que o anjo lhe entregou, que o anjo Gabriel lhe entregou, lhe fez entender. São semanas de anos. Então nessas semanas de anos agrupadas em 7, em Shavuá, temos aí os primeiros 49 anos, conforme o cálculo. Esses 49 anos também equivalentes a 17.640 dias. E isso tem como marco histórico a assinatura do decreto por Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém em 445 a.C. até o final do ministério de Neemias, esse primeiro período, tá? Vai ter um outro período ainda a ser descrito. Então os primeiros 49 anos vão até o final do ministério de Neemias e Malaquias. Com o fechamento do Antigo Testamento, temos o primeiro período de 7 semanas, 49 anos, 17.640 dias para esse período. E aí o segundo período, está aqui um pouco a tela. Segundo período e 62 semanas. Então primeiro ele descreve as 7 semanas, depois acrescenta essas 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí no versículo 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Veja o marco histórico estabelecido. Para o primeiro, a reconstrução do templo, com a ordem expedida aí por Artaxerxes, o que é abordado pelo profeta é a reconstrução do templo. Então, a partir de estudos históricos, chegou-se à conclusão de que foi nesse período, no período do rei Artaxerxes. Mas o que o profeta nos descreve é a reconstrução do templo, que é o seu interesse, então, a reconstrução do templo, o primeiro marco. O segundo marco vai até a morte do Messias, como diz aí. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Sua morte vicária, sua morte substitutiva, Não foi uma morte para si mesmo, não foi em decorrência de erros cometidos por ele, não foi como recompensa, como retribuição a uma falha cometida pelo Messias, mas sim pelo fato do Messias estar se entregando pelo seu povo, que no caso, num primeiro momento, poderia se dizer, ele veio para o seu povo entregar a sua vida pelo seu povo. Mas, diante da rejeição da grande maioria do seu povo, a sua morte vicária estende-se então a toda a humanidade. Tá certo? Que foi no primeiro momento visualizado com relação a Israel,
e o objetivo era que Israel fosse o portador da mensagem para todo o mundo, tá certo? Para toda a terra. No caso aí, a partir da rejeição de Israel, houve a inclusão de todos os gentios dentro deste plano, tá certo? Desse plano de salvação, esse plano aí de restauração da humanidade através da morte vicária, a morte substitutiva. Então o Messias será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, visualizado já na profecia acerca dos animais, tá certo? Quando ele viu o leão alado, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, o urso com 3 costelas na boca, e o quarto animal, um animal terrível, também o povo deste príncipe, o príncipe que há de vir, o príncipe que ainda não estava presente no momento histórico, no momento vivenciado. Daniel vivenciou até a época dos persas, tá ok? O urso com 3 costelas na boca. Mas ele não viu a ascensão de Alexandre Magno, da ascensão desse reino, desse reino que se expandiu por toda a terra. Ele não viu a ascensão de Alexandre Magno, ele não viu Roma, o animal terrível. Então, isso que ele descreve, é isso que ele nos entrega, nos transmite através dessa revelação, por causa da informação que foi transmitida a ele pelo anjo, a revelação que lhe foi dada e que é transmitida a nós através da Sagrada Escritura. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então essas são as características do segundo período descrito na profecia acerca da 70ª semana de Daniel. Com isso temos mais 62 semanas acrescidas a 7, tá certo? Mais 62 semanas, totalizando 434 anos estas 62 semanas, tá certo? Que são equivalentes a 156.240 dias, desde o segundo período, que pode ser estudado por meio de 1º e 2º Macabeus, repetindo sempre, não são livros canônicos, mas são livros com alguns dados históricos. Então é importante que você obtenha, você comprar uma Bíblia católica, você terá lá esse livro de Macabeus, esses 2 livros de Macabeus e outros apócrifos que eles incluíram, a partir de Latrão, do Concílio de Latrão. Então vemos aí, ocorreram a queda do carneiro de 2 pontas, a ascensão do bode com a queda do seu grande chifre, designando Alexandre o Grande aqui, designando profeticamente Alexandre o Grande. Daquela ponta que cai, saem as 4 pontas, que são os 4 generais que darão continuidade ao império construído por Alexandre o Grande, ao Império Macedônico, mas que dividirão esse império e entrarão em conflito por causa de regiões. Então temos aí Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Sendo, salvo engano meu aqui, sendo Cassandro governante da região da Grécia, Lisímaco da região que hoje chama-se Turquia, mas na época era Frígia, Ptolomeu da região do Egito, e Seleuco da Síria e Babilônia, e Seleuco e Ptolomeu disputando a região da Palestina. É desta guerra que virá depois a ascensão de Antíoco IV Epifanes, um Seleuco que nessas guerras travadas contra os Ptolomeus fará grandes destruições aí na região de Israel. Fará grandes destruições na região de Israel. Então veja aí, o ministro, vamos aqui, aliás já estava descrevendo, a manifestação de um dos anticristos, na pessoa de Antíoco IV Epifanes, a vinda do animal terrível, que é Roma, o ministério de Cristo, Messias, sua morte e ressurreição, que inaugura o período da igreja. A igreja está no parêntese profético, a igreja não estava visualizada aqui, mas diante da rejeição do Messias, da sua morte e ressurreição, é inserida a história da igreja, como Paulo sempre gosta de ressaltar isso, porque é muito significativo Paulo nos chamar de jambuzeiro bravo enxertado na videira. Então veja que é um enxerto, é algo que não fazia parte da natureza daquela árvore, daquele plano, mas foi inserido, diante da rejeição do povo escolhido, a inserção deste povo agora como o ponto-chave da história, como
o pivô dessa situação, né? Aqueles que teriam que ser, na verdade, alcançados pelos judeus, são eles mesmos agora os portadores desta mensagem, dessa palavra de salvação. Então, o que acontece? Esse parêntese profético é exatamente o período, o espaço no qual nós estamos preenchendo, o espaço ao qual nós estamos preenchendo. A história da igreja está preenchendo esse parêntese, e na conclusão da história da igreja com o arrebatamento, tá certo? Dar-se-á então a continuação desse período profético descrito por Daniel com o início da 70ª semana, tá certo? O parêntese profético e o cumprimento da profecia de Cristo acerca da queda de Jerusalém com a invasão do general Tito em 70 depois de Cristo. 49 anos da primeira, mais 484 da segunda, 483 anos desde a reconstrução do templo, tá certo? A ordem para a reconstrução do templo, até a morte e ressurreição do Messias. Quando Cristo esteve na terra, já próximo à sua morte, ele profetizou acerca dessa situação que Israel causou com a rejeição ao Messias, né, com a rejeição a si. Ele disse que chora sobre Jerusalém, disse que quis ajuntá-los debaixo das asas, como a galinha protege seus filhotes, né, seus pintinhos, mas foi rejeitado por Israel, e por isso Israel sofrerá, né, grandes consequências decorrentes disso, que via Israel dispersado pelos montes, né, dialogando com os discípulos, falou que o templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Então essas descrições de Cristo serão plenamente realizadas quando em 70 depois de Cristo, a igreja já no trabalho de expansão do evangelho, os judeus com diversas escaramuças aí com os romanos, levantando revoltas contra os romanos, quando enfim os romanos já não tolerando mais as revoltas dos judeus, e principalmente a rejeição à adoração ao culto, a rejeição ao culto ao imperador, quando tentam colocar uma estátua do imperador dentro do templo e os judeus resistem a essa proposta, finalmente os romanos decidem por invadir e pacificar aquela província rebelde por meio dos exércitos, né, por meio da batalha, da guerra. Então vem a grande destruição sobre Israel, conforme Cristo já havia previsto. Aqueles que criam na profecia se salvaram, porque sabiam quais seriam as consequências daquela invasão, que Israel não iria ter sucesso sobre os exércitos romanos, que os romanos não iriam aceitar qualquer tipo de proposta, de acordo, mas que iriam impor a sua força, a sua dominação, a sua autoridade sobre os judeus, iam mostrar que são de fato o império dominante. Então com isso tiveram a certeza de que não era momento de estar ali e tentar qualquer ato de revolta contra os romanos, mas sim teriam que sair daquele lugar e tratar de realizar a obra que lhes havia sido designada, propagar o evangelho a toda criatura. Então eles não estavam envolvidos com batalhas, com guerras, com afirmação de impérios humanos. Eles estavam sim completamente comprometidos com a propagação do evangelho. E aí vemos aqui uma imagem que ilustra a questão da destruição do templo, né, pelo comandante, né, o general Tito, enviado aí por Pompeu de Roma. No Arco do Triunfo em Roma, este relevo aqui que mostra os soldados carregando a menorá, tá certo? A menorá, aquele objeto que ficava dentro do templo, o candelabro, que era aceso, né, dentro do templo, tinha que ficar constantemente aceso, essas lâmpadas, e que era um referencial aí daquilo que é sagrado dentro do templo, né, da luz divina dentro do templo. Então eles transportaram aí essa menorá para Roma, e as riquezas do templo foram empregadas na construção do Coliseu. Dentre tantas riquezas que os romanos saquearam de diversos povos, as riquezas do templo também foram empregadas na construção do Coliseu. Aquele circo sangrento, aquele circo sangrento de espetáculos de morte, né, espetáculos macabros, que fazia parte da política de pão e circo do imperador, tá ok? Então temos aí o cumprimento da profecia e algumas imagens aí, algumas evidências arqueológicas que contribuem com o entendimento. Vemos então o último período, conforme a descrição de Daniel,
e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E aí temos a descrição da 70ª semana de Daniel. Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A 70ª semana de Daniel, uma semana, a última semana, que terá seu início após o arrebatamento da igreja, com a ascensão do anticristo, a retirada daquele que o detém, que subirá com a igreja no arrebatamento, que estará presente na vida daqueles que estiverem fiéis, que rejeitarem o sinal da besta, né, o sinal do anticristo, e ficarem fiéis nessa esperança de, mesmo sendo mortos, perseguidos, mesmo sendo torturados, martirizados, serão por fim aceitos, admitidos ao povo, ao reino de Deus, se não aceitarem o sinal do anticristo. Então o Espírito Santo estará sobre eles individualmente, né, sobre este grupo da igreja que ficar, conforme foi descrito lá nas primícias, aquela tipologia das primícias que designa a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, tá certo? E nessa linguagem aplicada, a linguagem das primícias, podemos ver a descrição em Deuteronômio acerca do plantio, da colheita e das ofertas que eram entregues ao templo. Quando se entregava as primícias, estava se consagrando a colheita geral. Então, ao realizar a colheita geral, ficavam os rabiscos e as espigas caídas. A colheita geral, tipo do arrebatamento. As primícias, tipologia de Cristo, sua morte e ressurreição. E a ressurreição de Cristo é a primícia, ou seja, a primeira ressurreição da qual participará a igreja. Cristo abençoa a ressurreição, Cristo garante a ressurreição da igreja. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, Cristo as primícias. A igreja no arrebatamento, a colheita geral. A igreja que fica na terra do arrebatamento por não ter estado pronta para o arrebatamento. Tá certo? Como a parábola das 10 virgens descreve. 5 estavam prontas, 5 não estavam prontas. Mas as 10 são virgens. Então as 5 virgens prudentes que estavam prontas atenderam a voz do esposo e foram às bodas. As outras não, mas nós cremos assim, alguns não creem, nós cremos assim que se elas resistirem, se essa igreja que ficar na terra depois do arrebatamento não aceitar o sinal do anticristo e for fiel até o fim, tá certo? Mesmo diante do martírio, mesmo diante da perseguição e da morte sangrenta, da morte cruel, eles serão admitidos também ao reino de Deus e serão ressuscitados naquele evento descrito em Apocalipse 20, versículos 4 ou 6, a primeira ressurreição, que começou com Cristo, tá certo? A primeira ressurreição começou com Cristo, a primícia, teve continuidade na colheita geral, o arrebatamento da igreja, será visualizada ainda para as espigas caídas, a igreja que ficou do arrebatamento, e também os rabiscos, naquela linguagem ainda das colheitas, né? Tem a primícia, a colheita geral, espigas caídas e rabiscos. Rabiscos são aqueles que nascem depois, que nascem tardiamente. Então aqueles que serão evangelizados e aceitarão a palavra de Cristo durante a grande tribulação e serão fiéis aí mesmo diante da morte, mesmo diante das torturas, diante do martírio, sendo visualizados por João no 6º selo e depois sendo visualizados como aqueles que estão de vestes brancas e palmas nas mãos e serão ressuscitados aí em Apocalipse 24 ao 6, na entrada para o milênio. Na entrada para o milênio serão ressuscitados e viverão juntamente com os demais durante o reino de Cristo, os 1000 anos sobre a terra. E aí vemos aqui a 70ª semana, toda a sua conjuntura, esse período profético que está reservado para o futuro. Tá certo? Finalmente completadas já 69 semanas, como diz aqui o texto, desde o decreto de reconstrução de Jerusalém até a sua destruição pelos romanos, falta agora a última, a 70ª. Esta está aguardando para ser realizada logo após a igreja ser arrebatada e Cristo abrir o primeiro selo, conforme Apocalipse. O cavaleiro branco trouxer a falsa paz, o que levará Israel a firmar um pacto que incluirá a reconstrução do templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pelo Domo da Rocha, tá certo? E a mesquita de Al-Aqsa. Essas duas construções que estão
ocupando o terreno onde anteriormente era o templo de Salomão, do qual resta apenas um muro de arrimo, que é o muro onde são feitas as preces, denominado Muro das Lamentações, em Jerusalém, tá ok? Então entendemos, chegamos a essa conclusão de que o anticristo se aproveitará dessa situação, desta oportunidade, para firmar um importante pacto com Israel, promover a adesão de Israel ao seu governo, mas isso durará pouco, conforme está escrito aí na profecia de Daniel, porque no meio da semana, no final do primeiro período, chamado falsa paz, os 3 anos e meio, ele quebrará o pacto, fará cessar o sacrifício e a oblação, e virá, conforme diz Daniel, nas asas da abominação virá o assolador, tá certo? Então o assolador, como Cristo também descreve, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, ou seja, Cristo dá a descrição do momento chave da mudança dos primeiros 3 anos e meio para os 3 anos e meio finais, denominado Grande Tribulação. Quando a abominação da desolação se colocar no lugar santo. Ou seja, o anticristo entrar no templo exigindo adoração à sua pessoa. Exigir que a adoração realizada no templo seja voltada a si. Porque ele se coloca como Deus, no lugar de Deus. Como sempre tentou desde o princípio, desde antes do nosso tempo, quando o anticristo, atualmente o anticristo, né, esse personagem que será manipulado pelo diabo, o diabo na verdade que está por trás de toda esta ação, que o diabo é aquele que usa, né, o anticristo para os seus propósitos. Então o diabo já desde antes do nosso tempo, quando tentou ascender aos céus e se colocar acima do trono de Deus, de lá sendo precipitado, né, conforme nos descreve aí alguns profetas, numa profecia que nem chega a ser uma profecia direta, mas uma profecia de abordagem indireta a esse tema. E temos Isaías e Ezequiel falando acerca disso. Mas aí vemos, a proposta é essa, aproveitar-se dessa situação como uma oportunidade para aproximação, mas que ao meio desse pacto, que era de 7 anos, no meio desse período quebrará o pacto, e como Cristo descreveu, se colocará no lugar santo, exigindo adoração para si. O que, sendo rejeitado, dá-se ao início do que é chamado Grande Tribulação, quando o diabo perseguirá os judeus, e Cristo descreve aquela situação de acuação, né? Aquela situação em que os judeus são completamente acuados pela intensa iniciativa do anticristo em tentar a sua destruição, em tentar varrer Israel do mapa. Quando Cristo fala, aquele que está no telhado não desça, aquele que está no campo não volte. Ai das grávidas, ai das que amamentarem naquele tempo, por causa do tempo de aflição, que a sua fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então são descrições que Cristo dá em conexão com as situações de época, as preocupações da época daquele povo, e que são potencializadas para este momento em que o anticristo virá, realizará esse pacto, quebrará o pacto e colocará todo o seu plano, seu projeto de perseguição dos judeus e eliminação desta raça. Como Antíoco IV Epífanes já tentou, na própria Palestina, quando empreendeu sua política de extermínio do povo judeu, como já foi tentado por Stalin, atrás da cortina de ferro, nos países comunistas, como já foi tentado por Hitler na Alemanha nazista, tá certo? E será também tentado, será empreendido também pelo anticristo durante esse período. Então os judeus estarão aí divididos entre aqueles que se dobrarem a esta proposta de adoração de Cristo e aqueles que rejeitarem totalmente essa proposta e oferecerem resistência a esta potência mundial que é o governo do anticristo nessa época. Oferecerem resistência a essa proposta. Serão perseguidos intensamente e quando já sem esperança de salvação, serão finalmente livrados, serão salvos pela intervenção de Cristo, quando é descrito em Apocalipse que ele vem sobre a terra e juntamente com ele a igreja. Tá, okay? Então, esta é a descrição de Daniel para a 70ª semana com relação a este pacto, e nós colocamos ela então contextualizada dentro do ambiente de Apocalipse, conforme a analogia de João, tá certo? E as interpretações a partir da perspectiva
pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então veja, a abertura do cavalo, o cavaleiro branco que traz a falsa paz, levar Israel a firmar um pacto que incluirá a reconstrução do templo de Jerusalém, que atualmente é ocupado pela mesquita, mas ao final de 3 anos e meio exigirá ele a adoração à sua pessoa, o que será negado, dando início aos últimos 3 anos e meio, denominado a Grande Tribulação. E aí fazemos, a partir de agora,